Olá! Estamos começando mais um programa Além do Visível e eu sou Fernando Vidia. E nós vamos hoje falar sobre começar, fazer. Apenas comece é o nome do nosso programa de hoje. Por quê? Nós vamos entender o que depende de nós e o que não depende do universo. Porque a gente quer muito, por vezes, que a coisa simplesmente aconteça na nossa vida. Que a gente vibre para o universo e tudo aquilo que a gente vibrou se materialize de repente, do nada, sem que a gente precise realizar esforço nenhum. Não, existe o papel do universo e existe o nosso também. E agora a gente vai entender um pouquinho dos dois, mas sobretudo e especialmente o nosso papel. E aí, tá preparado, preparada? Vai ser aula que eu vou dar hoje aqui. Prepara o seu caderno, caneta, o seu bloquinho de nota de celular, de computador e a gente vai entender melhor tudo isso, tá? E é claro, se você quiser contribuir também com temas, dando suas sugestões de conteúdo para a gente abordar aqui no programa, é só mandar mensagem para mim, além do visível, @fernandovidia.com.br, me acompanhar nas redes sociais e nas mensagens que vocês mandarem para mim, vocês podem dar sugestões também. É só ir lá procurar por @fernandovidia nas redes sociais e vocês vão me encontrar, tá? Vamos lá, apenas comece, não espere, não adie, porque especialmente em momentos desafiadores da nossa vida, a gente pode sim vibrar para o universo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, desejo isso, desejo aquilo. E é claro, a gente pode e deve fazer, porque se a gente não vibra o que a gente deseja, se a gente não tem objetivos, propósitos, desejos, nada acontece. É muito interessante porque nos meus atendimentos, dentro do meu trabalho de terapeuta holístico, eu já atendi pessoas que diziam assim, eu não sei o que fazer, eu não sei quais decisões tomar, não sei que caminho seguir, e era como se a pessoa estivesse ali andando em círculos, porque ela não tinha um objetivo. É como a história da Alice no País das Maravilhas, em que ela chega para conversar com o gato e ela simplesmente pede para o gato um caminho, uma direção, e ele chega para ela e fala assim, tá, mas para onde você quer ir? Ela, não sei, né? Mas se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve, porque o objetivo pouco importa, desde que você esteja em movimento. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque se eu não tenho um objetivo claro, eu posso pegar um caminho que me desvie completamente de uma rota de evolução, por exemplo. Se eu tenho como propósito evolutivo, eu como um ser espiritual em evolução, e você também, evoluir, aprender, transcender a nossa consciência, expandindo ela cada vez mais, então a gente tem que, no mínimo, no dia a dia, fazer escolhas que nos levem a essa transcendência, a aprender alguma coisa nova, a entender como viver melhor, pautados no autoconhecimento. Se a gente já tiver isso em mente, então a gente não precisa ficar parado, a gente já tem um norte, tá? Mas, dentro desse propósito maior, tem os propósitos menores, que é, bom, beleza, eu vou fazer isso, vou tentar ser uma pessoa melhor, mas eu estou numa realidade evolutiva aqui em terceira dimensão, mundo físico, que me exige trabalho, porque eu tenho que pagar as contas, eu vou adquirir isso, eu preciso daquilo, estou numa sociedade que exige essa troca financeira, por mais que, por vezes, a pessoa pode não ligar muito para as questões materiais e financeiras, a sociedade ainda vai exigir isso, porque ela está estruturada e constituída dessa forma. E é sadio, e está tudo bem. A gente só precisa entender essa realidade, aceitar que a realidade é como ela é e não brigar com ela, né? A gente tem que fazer as pazes, né? Faz as pazes com a realidade. Ela é o que ela é, porque se a gente não faz pazes com a realidade, a gente briga com ela, a gente se frustra. Se a gente se frustra, a gente não trabalha bem, a gente não vive bem, a gente não interage bem com as pessoas que estão convivendo nessa mesma sociedade. A gente tem que fazer as pazes com ela. E agora? A gente pode ficar pensando assim, tá, então, mas eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, apenas comece. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você tem algum hobby, se você tem algum tipo de dom, habilidade, uma competência que simplesmente você pode dizer assim, se eu pegar para fazer tal coisa, eu sei que eu vou fazer bem. Pode ser que não seja algo que eu goste tanto, pode ser que eu não tenha a paixão por isso, mas eu sei que parado eu não ficaria. Então você já tem um norte, que é, posso ser uma pessoa melhor, posso me transformar no ser humano mais consciente de mim, expandir minha consciência, fazendo alguma coisa que tenha sentido, significado, eu entregue algo para a sociedade e ao mesmo tempo eu tenho um retorno disso que me faça viver em sociedade. Esse retorno geralmente dentro dessa troca é um retorno financeiro, né?
até a gente entender se aquilo vai funcionar ou servir para nós a médio e longo prazo também. A curto prazo vai atender uma necessidade, que é a gente ter dinheiro para pagar a conta. Então, por vezes, a gente precisa estar numa atividade por necessidade mesmo. Só que se a gente fica só no plano das ideias, ou seja, só pensando, refletindo e girando em círculos, a gente não vai para lugar nenhum. Como eu disse, por vezes chegam pessoas pedindo soluções mágicas e dizendo assim, o que eu faço? Qual caminho eu sigo? Será que você, Fernando, pela sua mediunidade, pode interagir com o plano espiritual e perguntar para eles o que eu tenho que fazer? E é muito interessante porque eu falo assim, olha, dentro daquilo que me compete na minha mediunidade, interagindo com a galera, eu falo que com a equipe espiritual ou simplesmente com o staff, né? O que eles dizem? Olha, é a pessoa que tem que se responsabilizar pelas próprias escolhas. O que a gente pode dar é um norte, dizer, olha, faz aquilo que faz seu coração vibrar, mas ao mesmo tempo que pague suas contas, porque você está vivendo na sociedade e ela vai exigir isso de você. E no primeiro momento pode ser que você ainda não esteja fazendo aquele curso que você tanto gostaria, não está naquele trabalho que você tanto queria, e naquela flexibilidade até mesmo que você tanto gostaria. Mas para chegar até lá, se eu posso subir um degrau, mesmo que seja um pequeno degrau, que vai me viabilizar recursos, condições melhores para então realizar os meus sonhos, então por que não fazer? É o que eu digo, que eu disse já no começo. A gente pede muito para o universo vai nos dar sinais, oportunidades, vai colocar pessoas no nosso caminho para facilitar essa jornada. Mas por vezes, para a gente chegar num ponto que seja mais favorável para nós, um ponto que seja o que a gente quer, que atenda os nossos desejos, a gente tem que dar um primeiro passo. Então apenas dê um primeiro passo. Pode ser que no primeiro instante você ainda tenha dúvidas. Será que é o passo certo? Será que não é? Será que eu estou indo na direção certa? Por vezes eu só vou descobrir fazendo. E a gente vai entender um pouco mais sobre esse descobrir fazendo e às vezes até aprender a gostar daquilo que está sendo feito. No próximo bloco a gente vai desenvolver um pouco mais esse conteúdo, esse raciocínio. Me acompanha, fica comigo. A gente só vai para um rápido intervalo. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética, espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Então, nós estamos voltando aqui para a parte 2 do nosso programa, onde a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse aprender fazendo. Olha só que interessante, um estudo de caso bem particular, né? Teve uma vez que eu estava passando por uma leitura de energia, né? Uma amiga minha, médium, que tem umas visões muito interessantes, ela fez uma leitura energética da minha aura. E ela falou assim, Fernando, eu estou vendo um lago muito escuro e é um lago que é como se você estivesse próximo a ele, mas com receio de colocar o pé ali dentro. Porque, será que vai ter esse lago? Ele é muito escuro, eu não estou vendo o que está naquela água, no fim das contas. Então, olhando para os lados, não tem um outro caminho para seguir. Eu poderia voltar para trás, mas será que seria uma opção? Tem como ir para frente, mas ir para frente é entrar nesse lago obrigatoriamente. O que eu vou encontrar lá? Não sei. Está tudo escuro. E era uma representação simbólica, é claro, mas tinha uma mensagem por trás, e a mensagem que é o foco. A ilustração é só para a gente conseguir contextualizar. E a mensagem dizia assim, você só vai saber o que te encontra num futuro que você não consegue enxergar, fazendo, dando o primeiro passo, mergulhando nessa situação, nesse contexto, nessa água.
indo para esse futuro que pode ser incompreensível no primeiro momento, mas que vai se revelar à medida que você o experiencia, à medida que você tem a oportunidade de desbravá-lo. E essa é uma mensagem que se aplica à realidade de várias pessoas que estão passando por momentos assim, que de repente a gente observa ali um futuro sem grandes perspectivas, a gente não consegue ver tão longe no horizonte, mas a gente sabe que não dá para ficar parado. Ao mesmo tempo, a gente pode se sentir meio que perdido, meio que paralisado, sem saber, será que eu vou, será que não vou, será que pode ser uma perda de tempo? Talvez a gente esperar demais possa ser essa perda de tempo. Talvez não. Talvez a gente precise dedicar um tempo, sim, para planejar e ter pelo menos ali dentro desse planejamento objetivos, metas no seguinte: bom, eu vou me permitir ter essa experiência durante X tempo, eu vou me planejar e me organizar para que, mesmo que não dê certo essa experiência que eu vou ter, eu me organize financeiramente, a partir dos ganhos que eu posso obter dali, se for uma oportunidade profissional, por exemplo, para então eu aproveitar essa oportunidade, fazer um curso, me capacitar, me certificar, para eu buscar uma outra área, se assim desejar, mas vai que eu goste de estar ali, nessa primeira experiência, desse próximo passo que eu vou dar. Talvez eu possa ficar um pouco mais de tempo ali, o que eu não posso é me acomodar, não posso me acomodar. Quando a gente trabalha com a lei da atração, e eu já gravei vídeo aqui do programa para falar a respeito disso, emanando desejos pedidos para o universo, nós vamos receber através de pessoas oportunidades para a gente chegar lá. Mas e se essa oportunidade chega para você e está exigindo de você um conhecimento, um preparo, uma capacitação que você ainda não tem, mas é justamente para chegar nesse futuro que você tanto deseja? Então, como você se prepara para isso? Então, ao emanar os seus desejos para o universo, pensa o seguinte: eu estou pronto se isso for apresentado para mim exatamente agora? E aí, você já parou para pensar? Eu estou aqui falando com vocês. Um dia eu imaginei, nossa, eu gostaria de estar gravando conteúdos para as pessoas, para levar conhecimento para essas pessoas. Mas eu não tinha tanto conhecimento assim para compartilhar. E eu precisei, obviamente, passar por várias experiências, me capacitar. E ainda faço isso, e ainda busco conhecimento, porque eu sou um grande buscador. Se a gente não for um buscador de conhecimentos, de informações, a gente estagna, a gente não aprende coisa nova. E um dos maiores dons, creio que recebi, foi o dom da curiosidade, para ir em busca de informações. Então, seja um curioso, uma curiosa, para aprender coisas novas, e assim você vai conseguir dar passos adiante rumo a objetivos que você pode traçar dentro de um planejamento que pode ser um planejamento provisório ali, de algo para você não ficar parado, parada dentro de uma realidade que pode simplesmente já não fazer mais sentido para você. Se você está numa situação em que, poxa, isso não está mais fazendo tanto sentido para mim, ou sinto que eu preciso de algo que movimente a minha vida, que traga para mim novidades, que me impulsione a ser uma pessoa melhor, que traga sentido também para a vida de outras pessoas, daí isso pode trazer mais sentido para mim, então não espere, comece. Grandes tarefas são feitas a partir das pequenas, ou ainda grandes projetos a partir de pequenas tarefas. Então, se você tem algo grandioso em mente, só que você fica pensando assim, nossa, vai demorar X tempo, às vezes anos, para eu chegar numa conclusão de um projeto que é muito grande, se você pensar só nisso, você não faz nada. Mas se você pensa no projeto grande, mas entendendo que ele é composto por partes, você vai realizando parte por parte, celebrando a cada conquista, a cada finalização, a cada fechamento de ciclo. E ao celebrar, você olha para trás e fala assim, olha só, se eu não tivesse começado, nem isso eu teria feito. E de pouquinho em pouquinho você vai chegar num ponto em que você espalhou várias sementes, sementes positivas, de quem você é, daquilo de bom que você tem para entregar para as pessoas e para o mundo. Você espalhou sementes, deixou rastros positivos do seu conhecimento, das suas habilidades. Pessoas passaram a conhecer você, aquilo que você tem para entregar para o mundo enquanto ser humano, enquanto ser espiritual e divino. Você tem uma identidade própria, um jeito próprio de fazer as coisas. Tem muita gente querendo copiar o jeito dos outros de fazer as coisas. Tá tudo bem você se inspirar em outras pessoas, mas você tem uma mensagem que é só sua para ser transmitida. Você tem um jeito só seu de realizar as coisas, seja através de uma arte, dentro da sua profissão. Você tem uma personalidade
única e exclusiva. E é justamente isso que vai ressoar no coração de determinadas pessoas, com a energia de outras pessoas, e elas vão ir em busca daquilo que você tem para oferecer. Um produto, um serviço, algo que só você consegue fazer do seu jeito, que consegue entregar do seu jeito, porque é você e não uma outra pessoa. Você pode se inspirar nos outros, mas não queira ser os outros, porque é impossível. É absolutamente impossível. Você vai ser você. Então seja você, seja autêntico, autêntica. E apenas comece. E aí, gostaram, curtiram? Eu espero que sim, tenham aproveitado aqui esse conteúdo, que tenha sido inspirador. Eu adoro trazer também mensagens motivacionais, conteúdos inspiradores para nós, associando, é claro, com toda a nossa realidade espiritual e sutil. Espero que tenha aproveitado esse programa de hoje. Manda sugestões também de assuntos para a gente falar aqui no programa, é só mandar um e-mail para mim, além do visível@fernandovidia.com.br, me acompanhar nas redes sociais, @fernandovidia, e mandar mensagens e interagir comigo, sugestões. Acesse meu site também para conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre terapia holística. Eu trabalho com mesa radiônica apométrica, dou cursos também, tem lá os meus livros para você conhecer. www.fernandovidia.com.br. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, desejo tudo de bom. Deixo meu super beijo, um grande abraço e vamos viver, vamos começar, vamos realizar, vamos fazer acontecer. Até o próximo programa, até mais.